Bom dia, nós estamos aqui, né? Eu estou com a ajuda de dois companheiros, do Jefferson e do Fred, meus primos, para a gente tentar fazer uma experiência acerca do nosso último conteúdo de dilatação térmica, tá? Antes de começar, eu quero dizer no que consta a experiência. A experiência consta em comprovar como ocorre o processo de dilatação térmica. Nesse caso, para a gente poder fazer essa experiência, o que foi que eu fiz? Eu fui a uma oficina mecânica aqui da minha comunidade, do Mosquito, e eu pedi uma ajuda ao amigo meu, que trabalha lá. Então, junto a gente preparou essa experiência, tá certo? Eu peguei um metal, um outro metal, um outro metal e um outro metal. Então, o que foi que eu fiz? Eu soldei, pedi ele para soldar, né? Ele que soldou. E eu peguei um pedaço de nalho e coloquei aqui. Um pedaço de nalho para um de vocês para segurar. Então, é muito simples. Como é que funciona? Nós vamos primeiro fazer o seguinte. Tem essa região aqui circular de um metal. Eu quero saber se essa bola aqui, ela consegue passar facilmente, subir e descer. Então, para isso, eu vou pedir ao Jefferson que dê uma subidinha. Pronto, tá passando perfeitamente. Eu quero que o Jefferson agora suba. Pronto. Eu vou mostrar uma coisa a vocês. Aqui é uma esfera, tá certo? De metal. Então o que foi que eu fiz? Eu soldei, só que eu trouxe mais duas para provar que são do mesmo tamanho. Para depois a gente comprovar o que eu vou começar a explicar. Antes disso, eu quero mostrar a vocês que as esferas estão passando facilmente. Tá certo? Pronto. E para poder esquentar essa esfera aqui, essa esfera metálica, o que foi que eu trouxe? Eu trouxe um isqueiro, tá? Poderia ser com fósforo? Até poderia, só que o fósforo, além daquele palito acabar rápido, ele não aquece o suficiente para ele dilatar e não conseguir passar mais por essa região circular. Então a gente teria um problema com a temperatura. Então eu trouxe um fósforo, né? É claro que eu estou um isqueiro. Eu estou manuseando com muito cuidado, tá certo? A combustão é maior. Perfeito. Então, o que acontece? Eu vou tentar fazer agora o seguinte. O Jefferson já provou que a bola está passando perfeitamente pela região circular. Tudo bem? Então, nós vamos dar uma aquecida nela para ela poder dilatar. E aí nós vamos fazer o teste de novo, ver se ela consegue passar. E vamos rezar para o nalho não quebrar. Porque eu falei, eu estou usando um isqueiro, um alicate de unha. Tá? Eu queria um alicate normal, mas foi o que eu encontrei. Tá certo? É um alicate. Estou usando aqui uma luva, tá? Para poder estar me auxiliando, me ajudando. Até porque na hora de eu acender o isqueiro, para não ter problema com a temperatura. E duas esferas metálicas extra, tá? Sem falar da enorme contribuição que eu estou recebendo aqui dos bastidores, do Jefferson e do Fred, dos meus primos, tá? Então eles estão aqui me auxiliando nisso. A minha mãe também está ali, só que é só apoio emocional. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, só recapitulando o conteúdo de dilatação térmica, tá? Como é que funciona? Dilatação térmica é a mudança, né, que acontece nas suas dimensões, nas dimensões de um corpo, quando acontece uma variação de temperatura. Um exemplo, quando os trilhos de um trem passam o dia no sol, então eles dilatam, tá certo? E você pode notar que eles aquecem com grande facilidade. Tudo bem, esse é um exemplo de dilatação térmica de um sólido, de um metal. Um outro exemplo é gelo. Quando a água recebe calor, né, sabe a variação de temperatura, ela pega e derrete. Aquilo é uma dilatação térmica também. Só que nesse caso, para facilitar a nossa vida, nós vamos fazer uma dilatação térmica de um corpo metálico. No caso aqui, de uma esfera. Antes disso, eu vou pedir a ajuda do Jefferson. Jefferson, isso aqui eu vou provar para vocês que a esfera está passando pela região circular sem nenhum problema. Jefferson. Subiu e desceu, pronto. Ela passou por dentro da região circular sem nenhum problema. E eu estou usando duas esferas também do mesmo tamanho e eu vou provar que elas estão passando também sem nenhum problema. Tudo bem? Aqui a outra. Pronto. Perfeito.
Então, as três esferas estão passando sem nenhum problema. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos aumentar a temperatura desse corpo, tá? Vamos lá. Vou usar aqui o isqueiro, né, Jefferson? Isso. O isqueiro. Vou pegar aqui o alicate de unha, né? De unha. Eu ia Gente, dizer não piercing. roubem os alicates das suas mães. Pelo amor de Deus, pessoal. Cuidado com o alicate da irmã e da mãe de vocês, tá? Aqui é porque já estava quebrado, ó. Talvez ele tenha aparecido quebrado, mas é detalhe. Tudo bem, então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Por que eu estou pegando com esse alicate? Pessoal, quando eu começar a aquecer esse corpo, a temperatura vai aumentar. Ele tá frio, né? O Jefferson provou aí, o Jefferson frescou nele. Então o Jefferson está provando que tá frio. Então vamos lá, vamos tentar aquecer ele ao máximo. Pessoal, eu só tô com medo do nalho derreter, tá certo? Já derreteu, né? Pronto, isso aí acontece com experiência. Mas vamos continuar aqui, tá certo? Vou continuar aquecendo e eu vou usar o alicate de unha para estar usando como suporte, já que o nalho quebrou, né? Só que já era esperado. Eu tentei procurar um outro cordão, só que eu não encontrei. Infelizmente o nalho foi o único. E cedeu, né? Professor, quanto tempo para mim poder estar aquecendo o metal? Pessoal, depende muito das dimensões do metal e depende muito do que você está usando para aquecer, tá certo? Isso é ruim. Respeita nem o pai. Aí dentro. Pronto, pessoal. Aqui vocês veem perfeitamente que depois da dilatação ocorrida, o metal não passa mais por dentro, ó. Agora a gente soltava, tá certo? Ele não está mais conseguindo passar. A gente pode colocar de outras maneiras, tá? Ó, ele não está passando. Talvez nesse processo o nalho tenha quebrado com a temperatura, o que já era esperado, né? O que já era esperado. Então tá aqui a prova, tá certo? De que a dilatação ocorre quando existe muita temperatura. Tem gente que ele passa. Aqui, pessoal, ó, não tá passando, ó. Ele sempre trava, tá? Então essa é a nossa experiência, pessoal. Espero que vocês tenham entendido.